Olá, amigos do basquete, amigos da Rede Internacional de Basquete Educativo, o RIB Brasil. Hoje nós estamos dando início a mais uma série do nosso Tempo Técnico RIB, que vai ser realizado esse ano como no ano passado, uma vez por mês, sempre trazendo temas interessantes, não só do basquete, mas do esporte de uma maneira geral. E hoje nós vamos contar aqui com a participação do professor Adair Rocha, que é um dos coordenadores regionais da nossa rede. O Adair está desenvolvendo um trabalho muito bacana a respeito de assédio no esporte. Então, Adair, fica à vontade, você fica com a bola agora. Vamos lá. Ótimo. Então, boa noite, Dante, Hector, todos os nossos convidados que estão aí presentes, né? Todo mundo que está assistindo e as pessoas que vão assistir posteriormente essa troca de experiências, esse assunto tão difícil de ser falado, é, inclusive um assunto que eu nunca participei no basquetebol de uma discussão aqui no Brasil sobre assédio dentro do basquete, no esporte. Então, eu acho que isso é uma coisa que a RIB está proporcionando, que é muito importante, né? Não só para a gente aqui no Brasil, mas para o mundo inteiro aí. Esse nosso fenômeno esporte, mas que a gente sabe que dentro dele, como qualquer outro meio, como qualquer outro ambiente, tem também coisas que não são legais. E a ideia é essa. Eu resolvi trabalhar um tema do assédio moral e sexual por causa própria. Eu que vivi no meio do basquetebol aqui no Brasil, pode ter certeza que eu já passei por situações que hoje eu consigo enxergar como assédio moral, né? E situações pessoais aqui, umas familiares, tal, meu filho pequenininho que passou por uma situação aí muito chata faz alguns anos. Pode passar, Marcos. Então, quando a gente fala, né, nesse tema, né, eu fiz algumas buscas, tal. Não é só no basquete que pode ter ambientes tóxicos, não é só o técnico, não é só o pai, não é só o atleta. Esse mal ele está entrelaçado em vários ambientes, né? E quando a gente fala no ambiente esportivo, a gente não pode esquecer que também é um ambiente educacional, é um ambiente que as crianças, as pessoas estão sendo ensinadas e adquirindo algum tipo de conhecimento. Isso já foi mostrado em vários estudos aí por os autores. Um deles, o Libânio, que fala dos ambientes formais, né, não formais. E então a educação está em todo lugar. Então aqui, né, eu peguei uma matéria ali que fala do ódio, né, que está acontecendo nos ambientes do futsal infantil. E quem assistiu a matéria, essa matéria que passou até na Globo, que mostra a pressão que existe em cima dessas crianças, né? Principalmente, inclusive, de pais nessa situação, pais que exageram na cobrança, querem que as crianças tornem-se profissionais do esporte. E às vezes não é isso, né? Na maioria das vezes não é isso. A criança está ali para se desenvolver globalmente, melhorar suas habilidades, melhorar fisicamente, né? Tem outras situações que a RIB defende, né, que são mais importantes do que você ser um jogador profissional no esporte. E aqui no Brasil, algumas instituições montaram sistemas de prevenção, sistemas de alertar as pessoas. Um desses ambientes é o Ministério Público Federal. Mais para frente vou mostrar que isso tudo foi baseado, fundamentado numa cartilha do próprio COI, Comitê Olímpico Internacional, que depois eu posso passar nos grupos, uma cartilha bem simples, onde tem um curso, inclusive, sobre o tema. Tá? Pode passar.
Então, aqui é um texto do Ministério Público do Trabalho, onde ele também cria um sistema para resguardar a qualidade do meio do atleta profissional, amador e da formação. O objetivo é a adoção de medidas conjuntas entre os participantes. Assim, a finalidade é criar mecanismos de controle no ambiente de treinamento e alojamento dos atletas. A intenção é inibir a prática de assédio moral e sexual e garantir a saúde, rigidez e segurança do ambiente de seus atletas. O que acontece? O Ministério Público do Trabalho ficou atento a essa situação, né? Eu acho que não faz muito tempo, pelos acontecimentos aqui no Brasil. Um deles foi o do Flamengo, onde pegou fogo, né? Morreu vários adolescentes que estavam lá para jogar futebol. Isso foi algo assim, nossa, não tem nem sentimentos para falar, porque eram adolescentes que estavam tentando a vida no futebol e por uma moradia, por um local inadequado, um local que era container, se eu não me engano, né, por causa dessas ligações aí de eletricidade, pegou fogo e adolescentes morreram, né? Não só eles, mas os familiares também acabam morrendo porque é um sonho que vai além de tudo, né? Pode mudar, Marcos, por favor. Então, nesse meio que nós vivemos, né? Volta um antes, fazendo favor. Nesse meio que nós vivemos do esporte, né? Eu cito todos os esportes. A gente tem que tomar, nós como professores, técnicos, pessoas profissionais do esporte, precisamos tomar cuidado com as cargas emocionais que a gente coloca, principalmente nas crianças, mas isso vai em qualquer idade nessa trajetória esportiva, porque essas cargas se exageradas, até mesmo chegando ao assédio moral, podem ser irreversíveis, né? E essa criança ter sequelas desses fatos que aconteceram. Aí o esporte, de vez de ser algo legal, né, se torna algo tóxico, algo que faz mal. E eu conheço pessoas que falam isso. Eu conheço, não só no meio do esporte, a gente tem que colocar isso não é no meio do esporte algo pontual, é no meio da sociedade, né, dentro do seu trabalho, dentro da escola. Então, essas coisas estão acontecendo. E essa discussão que a gente está começando aqui pela RIB, ela tem que ser multiplicada para que essas coisas diminuam, né? O mundo está em guerra, crianças morrendo, não há o que se fazer, porque é uma coisa muito pesada que vem acontecendo, e parece que esses reflexos caminham para outros ambientes, no caso o esporte, e no caso em ambientes que a gente nunca imaginaria que ter isso. Pode mudar, por favor, Marcos? E aí, essa imagem fala muito, né? Essa imagem eu criei ali, né? Negócio de inteligência artificial. E foi interessante que eu criei uma imagem, coloquei, crie uma imagem de uma pessoa, um adolescente que está sofrendo assédio moral. Aí criou essa imagem. E o assédio moral, um dos motivos é forçar o atleta a melhorar seu rendimento ou fazer com que ele se sinta culpado por não atender às expectativas da equipe. Então, o atleta que não tem um nível que espera-se dele para ajudar a sua equipe, para ter sucesso dentro do jogo de basquetebol, em alguns casos onde esses técnicos cometem esse assédio, né, com certeza deve ser uma minoria, mas uma minoria que deixa cicatrizes para sempre, né, por isso que isso é tão complicado. Essas pessoas que sofrem isso acabam não tendo força para reagir, não entendendo que aquilo é um assédio. Então, vai para casa triste, não quer voltar, às vezes, para o treino, não quer jogar, tem medo de jogar. E isso, se não curado, se não tratado enquanto criança, ele não vai conseguir jogador. Temos ótimos jogadores que têm medo de jogar, que têm medo de ser ousado, de mostrar sua criatividade, porque às vezes teve ensinamentos equivocados, ensinamentos errôneos, no sentido de colocar cargas nessa pessoa
nessa criança que não era para ser colocado. A gente tem que partir do princípio que a criança precisa se desenvolver, ela precisa ter alegria, ela precisa brincar. Nem todos, a maioria não vai ser jogador de basquete, a maioria não vai ser jogador de nada, mas a maioria vai ter o esporte como um meio de desenvolvimento global, socialização, disciplina, trabalho, tudo que a gente já sabe. Quando tem o assédio, ele pode ocorrer por meio da humilhação perante ao time, com uma espécie de punição por erros, opiniões, atitudes ou até mesmo por pura discriminação. Então, tem atletas que sofreram isso, né? Eu já conversei com alguns, eu não documentei nada, mas foram conversas individuais, de assim, tomadas de atenção. E é importante também não se confundir o assédio com cobranças normais do esporte, assim, com um treino pesado, não tem nada a ver isso. São atitudes ilegais que principalmente o tutor faz, no caso de humilhação, expor o atleta. Então, é muito importante que se pense que uma cobrança é algo natural e vai acontecer, e que o assédio moral é algo que vai além disso. Então, o próprio COI, o próprio Ministério do Trabalho, o Ministério Público, ele pede para que se não confunda. Então, a pessoa que está sofrendo esse tipo de assédio, ou pensa que está, precisa pensar certinho, precisa conversar com outras pessoas para ver se é um assédio mesmo, para que não se confunda. Mas ele existe sim, e é uma agressão séria contra a pessoa. Enquanto jogador, graças a Deus, a maioria dos meus professores foram muito bons. Raras exceções, eu tive momentos de sofrimento, eu tive momentos que não era uma cobrança natural, né? E hoje, depois de ter entrado na universidade, ter estudado um pouco e aprendendo cada dia, e também indo para a área da psicologia, eu consigo entender que aquilo não era algo adequado, né, para se cobrar a nós jogadores, a nós atletas, porque somos seres humanos. O ser humano, ele precisa ser bem tratado, ele precisa de cobrança, mas ele precisa de cobrança com objetivos claros e objetivos que possam ser atingíveis. Então, é preciso ver, se você está numa competição, na sua equipe é muito fraca, ela não vai vencer. Não é culpa da sua equipe, não é culpa do atleta. Se ela joga com uma equipe fraca, e sua equipe é muito forte, né, que já vi vários, 133, 100... Então, esse tipo de coisa também é uma forma exagerada, é um tipo de assédio, já é outro tipo de assédio, que isso também frustra a criança e o adolescente. Então, isso aí também é uma coisa que eu observo que deveria mudar, não deveria acontecer, deveria ter mecanismos de uma equipe chegar 50-0, não acabar o jogo. Não tem como outra equipe vencer. Acaba o jogo, né, como eu vi num outro palestra que eu participei, de outros colegas, que já é feito isso. A outra coisa são técnicos que não entendem isso e acabam humilhando a outra equipe por achar que a vitória é a coisa mais importante naquele momento, e aquela vitória não vai dizer nada. Ela só vai frustrar aquelas crianças, você não vai ter aumento, você não vai ser nada. Só serviu para você ser lembrado a vida inteira que você foi um técnico que queria ganhar, só ganhar o jogo. Pode mudar, Marcos, por favor. Mas, de todos os assédios, esse assédio, que é o assédio sexual, é uma coisa muito complicada até de se conversar aqui, até de se falar, porque isso vem acontecendo. Eu coloquei aqui já essa manchete aí do basquetebol. Pode ir passando, Marcos, que vai aparecer outras manchetes. E é constranger alguém com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Então, isso está acontecendo. Pode voltar, por favor. Isso está acontecendo. Não é algo assim que está acontecendo na década de 80, depois na década de 90 e 2000, não. Está acontecendo muito próximo. É algo que vai frustrar essa criança, esse adolescente para sempre. Talvez ele consiga falar para os pais muito tempo depois,
porque é algo que machuca, ele se sente sujo, ele se sente que ele está errado. Geralmente, alguém que não parece que faz isso, geralmente alguém próximo, não é só o técnico, pode ser um amigo da família, pode ser até um parente, e isso precisa ser denunciado. A gente precisa estimular as crianças a conversar com os pais, a conversar com a escola para denunciar esse tipo de ação, porque isso é um crime e isso suja toda a beleza da nossa vida, né? Porque não tem nem palavras de tão ruim que é isso, né? É um assunto aqui pesado que a gente está tendo e é uma coisa que a gente precisa combater. Pode mudar, Marcos, e muda mais uma daí que eu quero em outro ponto. Pode mudar na outra. Isso. Aí o seguinte, professor, você falou um monte aqui, você colocou isso, aquilo, mas como que eu posso, então, denunciar? Pessoal, dentro da cartilha do COI, existe o curso e existe também os atendimentos, tá? Para que aconteça denúncias. Outras formas de você denunciar para a delegacia de polícia, para o Ministério Público e para o... Como que é o nome? Agora esqueci do conselho... Bom, eu esqueci, conselho tutelar. Você pode denunciar também ali e pedir apoio. Então é interessante que a gente converse com pessoas do meio, né, com as crianças, com os adolescentes. Com crianças, a gente precisa conversar também sobre assédio, lógico, de uma forma adequada, de uma forma com apoio psicológico, com apoio emocional dentro da idade, para a gente combater isso e quando acontecer, não acontecer de uma pessoa abusar de várias pessoas, né, cometer esse tipo de assédio. Então, pode voltar agora, Marcos, fazendo um favor, que daí essa parte mais do que né, eu já coloquei, era um assunto para não ser mesmo muito extenso, e agora é a parte que a gente pode conversar sobre o tema, porque eu não sou especialista do tema, mas eu senti a necessidade de criar esse tema para a gente começar dentro da RIB com esse pilar, combatendo esses tipos de assédios. Hola, Adair. Bueno, este es un tema que siempre ha estado presente en la RIBE desde sus inicios, ¿no? Nosotros tenemos una guía de manejo para estas situaciones que está bien completa, está realizada y basada en la Asociación de Pediatras de Estados Unidos y completada con lo que son las recomendaciones de UNESCO para el derecho del niño en el deporte. Creo que es una buena oportunidad de hacer la traducción para el portugués, para poner a consideración de ustedes y tener también un manual, porque muchas veces el profesor o la profesora no puede detectar cabalmente las situaciones y todo lo que trabajamos en el deporte tenemos que tener cuidado del entorno deportivo, primero que nada, los que se manejan, el personal o los allegados, todos los que manejan alrededor de las crianzas. Bueno, es un tema excepcionalmente delicado que con gusto creo que bienvenido sea que nosotros podamos hablar de él. Es permanente, cualquiera de los dos asedios es permanente y bueno, y la RIBE lo toma como uno de la defensa de los derechos del niño, de la crianza, ¿ok? Acho que podia botar na tela aí todo mundo, né, Marcos? Para a gente abrir a tela aí para todo mundo aparecer, para aqueles que quiserem se manifestar. Tirar o compartilhamento. Vamos abrir aí as telas, pessoal. Oi, Marcos. Tira a apresentação, Marcos.
por favor. Boa. Agora que estamos todos aqui presentes. Bom, a discussão está aberta, acho que o tema que o Adair está trazendo é um tema realmente muito delicado, né, complexo, que exige realmente um amplo conhecimento, né, daquilo que está se falando, mas, ao mesmo tempo, é um tema que tem que ser abordado porque, vira e mexe, a gente observa aí notícias, né, no caso, no meio esportivo, né, vamos nos limitar ao meio esportivo, a gente tem várias notícias aí. Recentemente teve uma notícia de um técnico de vôlei, já houve notícia de técnico de ginástica, de técnico de natação, enfim, temos aí uma situação ampla, né, que acontece em todos os esportes praticamente. Então, eu acho que, como o Hector disse, existem já alguns documentos que a gente pode disponibilizar para o pessoal. O Hector pode até mandar para mim esses documentos, a gente faz a tradução, não tem problema nenhum, mas, ao mesmo tempo, é algo que tem que ser enfrentado, né? Tem que ser encarado, porque a gente vê que as coisas acontecem cada vez mais cedo, né? Principalmente no esporte. Então, essas cobranças, essas atitudes que são tomadas durante jogos, durante competições, muitas vezes dos próprios técnicos, dos pais, de pai agredindo o atleta adversário, às vezes agredindo até o próprio filho, agredindo no sentido de não batendo fisicamente, às vezes até acontece, né? Mas, então, é um tema extremamente complicado. Está aberta aí a discussão, acho que o Adair lançou aí lançou um balão aí, um balão de ensaio aí importante para a gente poder discutir um pouquinho. Está aberto aí, se alguém quiser se manifestar, por favor, se quiser trazer algum caso de conhecimento, estejam à vontade. Eu acho que essa questão do assédio, né, é uma questão, é uma linha, né, uma linha muito tênue ali entre a exigência do treinador em cobrar mais empenho dos alunos, manter a casa em ordem, né, disciplinada, e o que pensa o público externo, né, que não conhece o método do professor. Claro que existe também outros que extrapolam, né, digamos assim, esse limite da energização, né, de um jogo, né, de alto rendimento, e aí eles acabam realmente ultrapassando os limites do bom senso, né? Existe realmente essas duas posições. Eu acho que, digamos assim, a gente tem o nosso trabalho, a gente já foi confrontado ali com os pais, né? Mas a gente, de consciência tranquila, a gente sabia que a gente estava fazendo a coisa certa, tentando despertar a própria psicologia. Eu li alguns livros, tive alguns módulos de psicologia nas faculdades por onde eu passei, e existe aquela situação que eles falam do choque, né? Você dá um pequeno choque no atleta para ele acordar mesmo, né? E nisso, antes disso, você tem que ter um feeling com o atleta, tem que ter um, uma amizade, realmente, tem que estabelecer uma amizade entre o atleta e entre os pais do atleta. Então, o que a gente observou? Havia conflitos quando os responsáveis do atleta não compareciam nos treinos, não compareciam nas reuniões, e quando a gente começava, em algum momento do jogo, cobrar dos atletas, eles achavam aquilo totalmente estranho e vinham cobrar da gente, porque não faziam isso, uma coisa assim, né? Mas isso sem extrapolar, sem nada, né? Então, outros atletas já entendiam, não sabiam, outros pais já entendiam, já sabiam, inclusive, até as regras, né,
da competição, porque o basquete ele é muito cheio de regras, né? Por exemplo, a torcida não pode xingar, não pode brigar entre si, que isso é o mínimo que se pode exigir de uma torcida. Mas os pais vão às vezes, muito mais energizados que o treinador também. Então, o assédio às vezes vem da torcida. Então, é um tema muito complexo, mas que eu acredito que com comunicação, com educação, com muitas reuniões, né, integração entre pais, alunos, né, os filhos, né, os professores, eu acho que tudo isso é possível se resolver com uma cartilha. Até o professor Tácito parece que tem uma cartilha boa lá, ele me passou, né, há um tempo atrás, para poder realmente ter essa conscientização dos pais e caminharem, né, todos na mesma trilha, né, chegar a um denominador comum ali, um objetivo. Túlio, É um parece assunto delicado. que... Túlio, você ia falar alguma coisa? São experiências, né, professor? Eu vejo algumas, eu mudei muito meu comportamento foi em relação a alunos e pais mesmo, em relação até de intimidade. Quando a gente vai com as crianças, a gente conversa com os pais primeiro, algumas atitudes que eles vão ter que tomar, os projetos, e a gente explica para eles o seguinte: olha, eu vou ser amigo dos meninos, mas é difícil hoje você ter um tipo de intimidade com eles. Porque se você abraça muito, está errado. Se você não abraça, você não tem intimidade. Então, hoje, tudo, essa relação do que você está certo e está errado, até onde você pode ir, eu acho que é o grande problema geral, né? Porque aí vira a interpretação da pessoa em relação a ti. Se você, olha para você ver o que ele está fazendo, tá? Ele abraça o aluno toda hora, né? E aí você se torna esse ser julgado dessa forma. E quando você não faz esse tipo de atitude, você dá essa distância muito grande dos alunos, esse é outro problema. Ele, tá vendo, ele se relaciona com os alunos, ele não tem amizade. Então, essa construção é muito complicada. E aí você fala assim, fora do treino, eu já dei aula em escolas, na verdade era projeto social, e aí a diretora veio conversar comigo. Falou, o que aconteceu comigo dessa vez? Eu falei, não é você, eu precisava falar. Infelizmente, a menina saía da escola na metade do horário, estudava à noite, e, na verdade, a professora chamou a mãe e falou assim, olha, essa menina deve estar fazendo alguma coisa errada, porque ela sai todo dia, pessoas vêm buscar ela naquele horário, ela mata a aula. E a mãe falou assim, não, mas isso é que nos sustenta. Então, a menina saía da escola para fazer garota de programa. E é isso, como que a gente faz? Como que a gente lida com isso? Né? Então, o negócio é muito complicado. E as pessoas hoje estão julgando demais os outros, em vez de se integrar e tentar solucionar o problema. Na verdade, você não quer solucionar o problema, você quer apontar a culpa no outro. E isso está ficando um negócio muito complicado. Eu já falei demais, são histórias de vidas diferentes, realidades diferentes. Só para a gente pontuar nessa Eu acho que visão. a gente está vivendo um momento, muito, como você mesmo disse, Túlio, um momento muito complicado, né? Hoje você precisa tomar muito cuidado com as coisas que você faz e com as coisas que você fala, porque tudo hoje parece que está sendo levado para o lado do assédio, né? Então, às vezes até uma simples brincadeira entre amigos, uma terceira pessoa que não tem nada a ver com aquilo pode achar que está sendo feito algum tipo de assédio, de homofobia, de racismo, bom, enfim. Então, eu acho, né, até o Marcos citou, o Tássio tem mesmo um trabalho nesse sentido, e no nosso caso especificamente, né, que a gente também tem que tomar muito cuidado para não tentar resolver todos os problemas do mundo, né? No nosso caso especificamente, é muito importante a comunicação, né? Os pais estarem cientes daquilo que está sendo feito e como será feito. E a presença dos pais é importante no processo para que eles entendam tudo isso e para que esses ruídos que acontecem aí no meio da comunicação, eles sejam diminuídos.
né? O que a gente vê muitas vezes, principalmente em relação à paz, é falta de conhecimento daquilo que está sendo trabalhado. Em relação a técnicos, eu acho um problema também extremamente complicado, porque passa muito por aquela questão que a gente discute muito, que é o seguinte: você é um técnico formador ou você é um técnico imediatista que quer ganhar a qualquer custo, né? Infelizmente, no nosso meio, existe um grande número de pessoas que se encaixam nesse segundo perfil, aqueles que querem ganhar a qualquer custo, em qualquer momento, e esquecem que a criança está num processo de desenvolvimento. Então, realmente, é um tema complicado. Eu acho importante a gente estar trazendo isso. A RIB tem mesmo que dar esse tipo de apoio, né? Esse tipo de retorno às pessoas que fazem parte do projeto, mas, de qualquer maneira, eu acho importante a gente estar levantando isso. Oi, Hector. Sí, bien, para darle un poco dentro de lo que es la RIBE, nosotros tenemos el pilar de salud, salud en el deporte, ¿no? No sé si se entiende. Sim, sim, sim. Quiere decir que toda la actividad que se realice en el ámbito deportivo tiene que cuidar la salud, no solo la salud, digamos, de lesiones, sino lo que decía bien Adair, la salud mental fundamentalmente también. Todo esto que nosotros estamos hablando hoy del asedio moral o el asedio sexual está dentro de ese pilar de RIBE que es salud en el deporte. Nosotros en este curso que estamos programando, que va a haber una parte de mini básquetbol, que lo va a dar Mondoni, vamos a trabajar sobre los pilares de RIBE. Y bueno, y ahí tenemos fundamentalmente, bueno, más allá del sobreentrenamiento que va a la parte de salud física en el deporte, bueno, tenemos que potenciar la salud mental, bueno, y dentro de eso entrar con este aspecto de asedio. Nosotros, repito, le damos mucha importancia. En esa guía están los protocolos de comportamiento, cómo manejar los entrenamientos, cómo manejar el vestuario, cómo proteger al entrenador que trabaja realmente de una forma saludable. Bueno, pero darle las herramientas para cuidarse, cuidar las delegaciones, los viajes, el personal que interviene, cómo pedir referencias que prácticamente no se buscan. Bueno, es bastante completo para quien trabaja en un club, quien trabaja individualmente, tenga herramientas de, bueno, cómo trabajar el tema en este aspecto. Yo creo que es una buena base para mejorarlo, lógicamente, para darle el tinte de cada país, de cada región, pero creo que tenemos un buen instrumento allí. Muito bom. Dante, Oi, Adair. Vamos lá. queria dar 3 exemplos de assédio moral dentro do basquetebol, tá? Ok? É o técnico que quebra a prancheta na cabeça do atleta. Isso é assédio moral, talvez até mais que isso. O técnico que segura o braço do atleta de uma forma que deixa roxo. Isso existe no basquete e isso também é um tipo de assédio. E o terceiro é o técnico que humilha o atleta. Então, essas coisas são muito claras e diferentes de uma cobrança normal dentro do esporte. Tá? É muito claro o que é certo e o que é errado. Então, se você é um técnico rigoroso e você cobra para melhoria dentro das cargas que dá para ser cobrada, não tem como errar. Agora, geralmente, a pessoa que comete o assédio é claramente, e outras pessoas estão vendo, né? Então, assim, é fácil. E o assédio sexual é pior ainda, porque não tem como
dizer que aquilo foi algo interpretado de uma forma errada, né? Porque a pessoa usa aquilo com uma certa vantagem por ser técnico ou alguém que tem um poder na mão. Então, assim, é diferente de tudo, assim, de uma coisa que possa ser mal interpretada, né? E quando a gente fala hoje em dia de falar coisas, de tomar cuidado com o que se fala, eu acredito que o mundo viu-se a necessidade de se reorganizar novamente na parte verbal, porque se você for pegar as coisas anteriores, as coisas de 30 anos atrás, não se tinha cuidado. E a gente vai evoluindo, né? O mundo está evoluindo, e se viu que isso era uma forma de alguma coisa errada, né? Não só, né, na situação do assédio, coisa assim, mas na questão racial, da questão. Então, assim, eu não acho errado a gente ter que pensar para falar, porque assim, uma coisa que aconteceu no meu projeto aqui de basquete, aqui, um professor muito bom que trabalha comigo falou para o aluno assim, o aluno, eu vou no banheiro. E o nosso professor falou assim, cara, você vai cagar dessa forma. Meio que brincando, meio que... E ele foi e voltou e foi embora. A gente teve uma conversa muito séria com os pais, porque aquela mensagem do nosso professor para o menino é como se ele fosse... não foi algo que pegou bem. E a mãe ficou muito triste, então teve uma conversa com a gente e a gente assumiu esse erro, né? Pelo termo usado, não era o que a nossa escola prega, o que a gente quer. E veja, uma palavra que nem é tão forte assim, mas que o menino não queria mais treinar basquete. Então a gente teve que voltar atrás, teve que conversar para ter um ajuste e falar, olha, vamos pensar mais dos nossos termos que nós estamos usando no treino. Muito bom. Gente, mais alguém quer falar alguma Ô, coisa? professor, Oi, boa noite. oi, Michele. Tudo bem? Olá. É. Então, eu acho assim, hoje em dia é difícil até de saber o que pode, o que não pode, e nada pode, e tudo é processo. Tá bem complicado de se trabalhar. E é muito mimimi. Eu, assim, sinceramente, antigamente eu tinha muitos exageros, mas hoje também é muita frescura, é muito mimimi. Tá louco, é demais. Mas tirando isso, eu queria saber onde que entra as pessoas que cuidam dessa juventude, porque eu fui numa festa de 15 anos esse final de semana, e eu fiquei horrorizada com as músicas, com as letras das músicas, com os movimentos feitos na música. Vocês já viram um vídeo do Poc Poc? Vocês já assistiram esse vídeo? Não. Vocês assistem a música do Poc Poc e dá uma olhada. Se pode, criança, tudo que é idade, de tudo que é série e tudo mais, com isso acesso livre, é liberado. Então, aonde vem? Como que as nossas crianças, nossos adolescentes não estão, eles estão tendo acesso a isso? Gente, não sei, eu não sei, sei lá, se é pertinente ao que a gente está falando ou não, mas eu falo assim, a sexualidade está muito aflorada por todos os lados. Antigamente não tinha acesso a essas coisas tão cedo, e é complicadíssimo. Michele, tem uma coisa assim que há um tempo atrás acontecia muito e isso ajudava bastante. Tinha pelo menos um responsável sério em casa. Hoje está todo mundo na rua. É o pai e a mãe tá na rua e deixa com a tia que é solteira ou com a avó, né, que está lá, que não tem poder, né, da persuasão de dizer assim, não faz isso. Está sempre trazendo alguma coisa aí ou assistindo alguma coisa que não deve, né? E a criança está ali para se sentir adulto, né?
Não, eu já faço parte aqui dessa turma aqui, eu estou nesse nível aqui de adulto, e a conversa de adulto, vocês sabem como é que é. E, digamos assim, um tempo atrás, quando sempre tinha o pai ou a mãe por perto, não, isso aqui é conversa de gente grande, vá para ali. Mas aí você liga a TV, tem Netflix, você pode escolher o filme que quiser. Tá lá, censura ali, mas às vezes nem tem censura, você toma um susto. E a escola ela precisa muito, né? A escola de basquete, eu falo, precisa muito dessa parceria com os responsáveis, com os pais. Viu, Marcos? Desculpe A coisa interromper. desanda, Desculpe desanda. interromper você, mas assim, o que a gente está discutindo? A gente está discutindo a postura do profissional, né? A gente entende que a sociedade tem um perfil inadequado, a gente sabe disso, mas a gente está discutindo a postura do nosso profissional, do professor, que não tem a ver com o jeito que a criança, o adolescente vai se comportar. Cabe nós uma reeducação, cabe nós a gente tentar mudar esse processo que vem acontecendo. Então, a discussão é essa. Eu posso receber pessoas que são no mundo do crime, como eu já recebi numa equipe de basquete em cadeira de rodas, onde ela teve um processo de reeducação e ela não voltou mais para o crime, que é um exemplo que eu dou. Então, o esporte é um instrumento para isso, para reeducar e mostrar que essa postura talvez seja inadequada. Então, o que a gente está discutindo aqui, na verdade, não é o perfil do adolescente, é o perfil do técnico, né, do profissional e dos pais. Sim, é que eu quis dizer, se a gente tem o apoio do pai, fica mais fácil a gente seguir a Mas, mesma linha. eu acho que a gente vai ter o apoio da família. É. Bom, gente, a gente está quase já no nosso horário. Eu acho que é um tema realmente bastante complexo, é um tema que precisa continuar sendo discutido, né? A gente está vivendo realmente num mundo aí muito, muito complicado por uma série de razões, né? Isso que a Michelle falou tem muito fundamento. Essas crianças estão vindo, né, de uma cultura completamente diferente, de um envolvimento completamente diferente, de uma certa, eu diria, de uma certa liberdade exagerada e que muitas vezes os próprios pais não têm como controlar, né? Porque hoje os pais também vivem numa situação diferente, né? Os pais que trabalham, como o Marcos disse, a criança fica, às vezes, largada, né? Sem nenhum controle dentro da sua casa. E aí, o que que acontece, né? Nós, profissionais, temos que, muitas vezes, fazer esse papel que não nos caberia, né? O papel de pai, e sim, nos caberia o papel de orientadores, de educadores, para tentar mostrar para essas crianças e jovens valores que, muitas vezes, eles não recebem na sua própria casa. Mas, ao mesmo tempo, o cuidado que tem que se tomar, no caso dos profissionais, com as atitudes que são tomadas, né, para que a gente não reverbere esses valores de forma inadequada. Então, quando um profissional ele exagera na cobrança, quando ele humilha uma criança na frente de todos, quando ele quebra uma prancheta na cabeça de uma criança, ele está simplesmente corroborando com tudo aquilo que essa criança talvez viva em outros ambientes. Então, eu costumo dizer, nós somos o exemplo. Nós somos exemplo. Então, se a gente quer respeito, nós temos que respeitar. Respeitar não significa fazer tudo que a criança queira que faça. Respeitar significa você ter uma atitude bastante assertiva. Respeitar significa você realmente mostrar para essa criança os valores que tem que ser praticados e você praticar esses valores, né? Então, a partir do momento que eu condeno, entre aspas, né? Condenar talvez é uma palavra muito forte, não é nada, essa palavra não cabe. Mas se eu dou uma advertência a uma criança que fala um palavrão e no momento seguinte eu xingo uma criança,
eu estou simplesmente, né, no popular, chutando o balde, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Nós temos, principalmente na formação, e a RIB está tentando realmente fazer alguma coisa. Então, eu queria passar para o Adair, né, para as palavras finais, já agradecendo, Adair, obrigado pela apresentação, obrigado pela presença de todos. A gente vai ter essa palestra, esse bate-papo gravado, depois a gente vai divulgar direitinho. Obrigado, Hector, mais uma vez aí pelo apoio. Então, Adair, fica com você agora aí o encerramento e lembrando a todos que o nosso tempo técnico vai voltar a ser realizado mensalmente, né, trazendo pessoas para discutir temas importantes para o basquete, para o esporte. Agradecer, né, a todos vocês, a RIB, dizer que esse é um tema que nunca vai ser fácil conversar, vai ser sempre pesado, sempre chato, e dizer que vocês podem replicar aí no projeto, onde que vocês trabalham sobre o assunto, estudar, ir atrás, porque é uma coisa que ajuda, né? Que ajuda em todos os processos aí. Então, é como o professor Dante falou, né? O professor é mais que um professor. Ele é um exemplo e é um ícone. Então, obrigado aí. Muito bom, gente. Desejo a todos aí uma boa noite e que a gente continue com o nosso trabalho aí, tentando levar cada vez mais um pouquinho de conhecimento para o pessoal. Hector, grande abraço. Abraço.